Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de um assunto muito sério. Sim, vocês já viram aqui na legenda do vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre sobrecarga espiritual. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. É um erro que eu cometi e por isso eu quero passar para vocês também não cometerem esse erro. Eu sei que muitos de vocês acabam se inspirando aqui no canal e vocês também congregam nas suas igrejas e eu vim aqui fazer um alerta para vocês de que você ter uma vida espiritual sobrecarregada não é saudável. Eu digo no sentido não de busca pessoal. Isso aí você pode buscar Deus o dia inteiro, que vai ser maravilhoso para sua vida, no seu pessoal, no seu quarto, no seu íntimo. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que você viver 24 horas ligado em igreja, se sobrecarregando, abraçando tudo que tiver para abraçar dentro da igreja, isso não é nem um pouco saudável. E eu sei muito bem disso porque eu vivi isso durante muitos anos da minha vida na minha antiga igreja, então eu posso falar muito bem sobre isso. Para vocês terem uma ideia, teve uma época assim que eu tava participando de grupo de louvor como líder ainda por cima, tava participando do grupo de jovens como líder ainda por cima, liderava os dois ao mesmo tempo e ainda participava de grupo de dança. E aí eu nunca vou me esquecer disso, acho que foi o primeiro culto de jovens que eu fiz com os meninos e pessoal, eu tava dirigindo o culto, era eu que tava dirigindo o culto, e aí toda hora eu tinha que descer, porque o grupo de louvor está com a sua oportunidade, que na Assembleia a gente fala assim, né? Agora na minha nova igreja não fala mais desse jeito, então eu vou ter que perder várias dessas manias da Assembleia, mas é legal. E aí a gente falava, né? Ministério de Louvor está com a oportunidade. E aí quem é que descia? Era eu, aí eu tinha que descer pra poder cantar no Ministério de Louvor. Aí daqui a pouco eu subi, aí daqui a pouco falava assim: grupo de jovens, vida em Cristo está com a sua oportunidade. Aí eu descia de novo, como eu era líder dos jovens, cantava junto com eles, vai eu descer de novo. Aí depois, não satisfeita, eu falava assim, ó, o grupo de dança Vida em Cristo, de coreografia, tá com a sua oportunidade. Aí eu já tava lá, já tinha trocado de roupa, era uma correria. Cara, aquele dia foi muito corrido, porque eu tive nesse meio tempo, enquanto tava rolando alguma oportunidade, alguém tava lá, eu pedi alguém pra orar, como eu tava dirigindo, né, pedi alguém pra orar ou fazer alguma coisa, dar uma oportunidade, uma saudação, e ia correndo pro banheiro pra trocar de roupa e colocar a roupa da coreografia. E depois tirar essa roupa da coreografia pra continuar dirigindo o culto. Então, assim, foi uma loucura. Aí, grupo de coreografia tá com oportunidade. Vai eu descer de novo. Gente, eu juro pra vocês, só faltou eu ter a oportunidade da pregação aquele dia da noite, porque pra ficar mais cômico ainda do que já tava, né? Então, assim era a minha vida. Teve um tempo da minha vida que foi assim. Foi por falta de aviso? Não. Tive Deus pra me avisar que, tipo, não era a vontade dele. E sabe, é muito complicado quando a gente começa a abraçar tudo dentro da igreja em nome de Deus, fazendo como se Deus tivesse mandado a gente fazer aquilo, quando na verdade Deus não mandou nada. Você tá se sobrecarregando à toa, e isso não é saudável pra você, não é saudável pra sua família, não é saudável pra sua casa. E é um erro que eu caí. Por quê? Porque eu adoro trabalhar pra Deus, eu adoro trabalhar pra Jesus. Então tudo que eu pudesse fazer eu colocava no meu coração que era pra Jesus, e realmente era, né? Só que não era o que Deus queria. Deus não estava pedindo aquilo de mim. Aquela sobrecarga muito grande que estava na minha vida, sabe? Eu estava envolvida em tudo na igreja, e isso não é saudável para sua vida espiritual. Eu tive amigos que me falavam isso. Tainá, cuidado, porque você vai acabar se sobrecarregando, isso é muito cansativo. E realmente, e é mais cansativo, pessoal, não é só o cansaço físico, que também tem. Imagina, eu ensaiava pra coreografia, eu ensaiava com os jovens, porque quando tinha cantata, quando a gente fazia algum culto especial, eu ficava com esses jovens a semana inteira na igreja, todos os dias da semana, o dia todo praticamente. Porque a gente fazia o teatro também. Então ainda tinha isso, ainda tinha que apresentar teatro, fazia parte do teatro com os jovens. Então era muito puxado fisicamente, né? Eu tinha um cansaço muito grande fisicamente. E não é só o cansaço físico e mental. Tem o cansaço maior, que é o cansaço espiritual. E pra vocês entenderem melhor, não é porque eu abraçava todas essas coisas que eu tava, super bem espiritualmente com Deus. Vocês sabiam disso? Eu não tava
super bem espiritualmente com Deus. Eu não conseguia fazer minha devocional todos os dias. Raramente eu tava conseguindo fazer minha devocional. Eu tava sempre cansada. Por quê? Eu gastava toda a minha energia na igreja. E quando chegava no meu secreto, eu tava exausta espiritualmente dizendo. Então eu não tinha essa vida saudável com Deus do meu secreto. O meu secreto praticamente morreu. E eu vivia só igreja, 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 igreja. Então eu quero dizer com isso pra vocês que, cara, isso não é saudável. Vocês não podem ficar abraçando o mundo. É claro que vocês também não vão ficar fazendo nada na igreja. É bom você ter uma responsabilidade pra você... sabe, ser mais focado mesmo, pra você não ficar faltando à toa e tudo mais. Claro que um dia ou outro você... Hoje eu tô aprendendo isso, né? Hoje é fácil dizer isso. Mas antigamente não era. Eu não podia faltar, por exemplo, dias de domingo, principalmente. Não podia faltar domingo na igreja. Então, um dia que eu quisesse sair com a minha família, nunca aconteceu. Eu nunca faltei um dia de domingo na minha igreja, por exemplo. A gente percebe que não era uma coisa dentro do comum, era uma coisa sufocante. Uma coisa é você ter uma responsabilidade na igreja pra você se doar, pra você se focar nela. Você cria uma responsabilidade com aquilo, é muito bom, isso é muito saudável. Agora, quando tu tem 1 milhão de responsabilidades dentro da igreja, tu tá responsável por um monte de coisa, tu não consegue ter paz, tu não consegue... Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Eu vou até ler pra vocês. Eu ia falar só uma parte do texto, mas é bom a gente ler tudo, porque olha só o que a palavra do Senhor vai dizer. Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 até o 30, vai dizer assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora eu falo para vocês, isso é uma coisa que vem de Deus? Você viver sobrecarregado o tempo inteiro pensando em igreja, respirando igreja? Não, por mais que você ame fazer isso. A não ser que você seja solteiro, aí você pode fazer isso à vontade, mas se você tem uma família, eu vou dizer pra vocês, não façam isso. Não façam isso se você tem um esposo, marido e filhos, principalmente, pra criar, porque isso não é saudável pra sua vida. Agora, se você é solteiro, você tem todo o tempo do mundo pra se dedicar, vai lá. Mergulha de cabeça mesmo na obra de Deus e faz o que você puder fazer. Mas se você quer fazer 3, 4 funções, então se dedique nelas 100%. Porque assim eu era dedicada em tudo mesmo. Por mais que fosse difícil conciliar tudo, eu procurava dar o meu melhor, por mais que eu chegasse às vezes chorando na igreja. Eu chegava chorando, às vezes eu tava dando aula pra jovem, aí eu ia no banheiro, dava uma pausa com eles, chorava, porque naquele dia eu não tava bem, eu não tinha condição nenhuma de estar ali. E aí depois eu limpava e ia lá de volta e voltava pra eles pra dar aula sorrindo, mas às vezes, gente, tinha alguns que ainda percebiam, aí vinham conversar comigo. Por que você tá assim? Eu tô notando que você tá muito triste, você tava chorando. Aí alguns tinham essa sensibilidade de perceber, eu não conseguia esconder muito bem. Mas a maioria não percebia, ou pelo menos não falava. Então, tinha dias que realmente eu tava um trapo, mas eu me dedicava. Eu sou uma pessoa muito dedicada na igreja, mas não era saudável, pessoal. Então, isso não é saudável. Eu vou dizer pra vocês a ordem agora do que tem que ser: Deus, família, igreja. Se foge dessa ordem dos 3, tá errado. Se foge dessa ordem, você tá fazendo errado. Primeiro é Deus. O que significa isso? Primeiro é o seu secreto. E o meu secreto tinha morrido. Eu tava dentro da igreja todos os dias, mas o meu secreto praticamente não existia mais. Por quê? Porque eu tava sobrecarregada de maneira espiritual. Tu imagina a carga espiritual que tu tem, sabe? Ainda mais liderando departamentos, participando de vários outros departamentos, né? De maneira muito ativa. Então imagina tua sobrecarga que isso tem na tua vida espiritual. Era a minha história essa, né? Então eu tava sempre sobrecarregada. E essa é a ordem que não pode fugir. Primeiro, o seu secreto. Deus é o seu secreto. Você não pode perder o seu secreto em casa. Fecha a porta do teu quarto e ora, que teu pai que tá no secreto te recompensará publicamente. Então o teu secreto não pode morrer. Deus, depois a sua família. Para você assumir um cargo de responsabilidade na igreja, a tua família tem que estar bem. Você tá bem no teu casamento? Teus filhos estão bem, sabe? Estão bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Você tá dando conta da sua casa? Porque a palavra do Senhor vai dizer que se a gente não tá dando conta da nossa própria casa, como é que a gente vai cuidar das coisas de Deus? Então a tua família precisa estar bem.
Segundo é a família. E terceiro é a igreja. Quando todo o teu núcleo familiar está bem, aí sim você se dedica na igreja. Então é isso, pessoal, que eu queria dizer pra vocês. Uma coisa muito ruim que eu percebia muitas vezes na igreja era a quantidade de mulheres divorciadas que tinham. Na minha antiga igreja eu percebia isso, e de maneira geral também, tinha muita mulher divorciada. E aí eu ficava vendo, né, que elas eram extremamente dedicadas na igreja. Eu falava, nossa, uma serva de Deus assim e tá divorciada, enfim. Mas aí eu comecei a perceber que talvez a igreja tenha tido um papel muito importante nesse divórcio. Porque tem muita mulher que não é sábia. Ela sai de casa sem cuidar da casa, sem cuidar do marido, sem cuidar dos filhos, sem deixar uma comida pronta, sem dar um bom testemunho pro marido, porque se o marido não é convertido, cabe a nós dar um bom testemunho. Não é falando na cabeça deles, porque eles detestam isso. Eles não gostam que você fique, falando na cabeça deles. Até a Bíblia vai dizer isso. Não é pelo falar que você vai ganhar seu marido, mas é no seu bom proceder. Ou seja, mesmo que ele não te acompanhe, mesmo que ele não vá à igreja com você, não seja aquele cara super espiritual que você sempre sonhou ser, sabe, que seu marido fosse, você tem que tratar ele bem, chegar e abraçar, mesmo que às vezes dá raiva, né, gente? Dá raiva. As pessoas que passam por isso dá raiva, com certeza. E às vezes, poxa, não te acompanhar na igreja, às vezes não vai porque não quer, entende? Mas você tem que continuar tratando com amor, com zelo, com carinho. Poxa, faltou a igreja hoje, seu marido. Vai lá e abraça ele, mesmo assim, continua tratando bem, sabe? Começa a trabalhar o fruto do Espírito na sua vida, que vai dar com certeza super certo. Agora, essa é a ordem, a gente não pode abandonar essa ordem. Aí deixa os filhos todos em casa de qualquer jeito, mas tá lá na igreja, a primeira a chegar, a última a sair. Isso não é obra de Deus, Deus não está se agradando disso e, inclusive, Deus está repudiando a tua atitude. Então a gente não pode ser desse jeito, e eu, por experiência própria, e olha que eu deixava minha casa arrumadinha, direitinha, deixava tudo pronto, tudo organizado, agia de maneira perfeita em casa e estava na igreja e sobrecarregada. E mesmo assim, essa não é a vontade de Deus. Hoje eu não me encontro mais sobrecarregada, hoje eu não tenho meio que responsabilidade grande na igreja. Então, hoje eu consegui naturalmente voltar ao meu secreto, ter as minhas devocionais todos os dias com Deus. E hoje eu tô muito mais espiritual, vamos dizer assim. Não sei se eu uso essa palavra. Hoje eu tô muito mais constante ali, sabe? Na busca da presença de Deus, no meu íntimo, no meu pessoal. Ou seja, a ordem tá voltando de novo. Deus, depois família, depois igreja. Então, pra você não ficar perdido nisso, porque eu sei que dá vontade de tu abraçar tudo, primeiro amor, eu quero fazer, vamos lá, eu quero entrar em tudo que eu puder pra ajudar. Eu sei que dá vontade de fazer isso. Você que ama a igreja, assim como eu, vai dar vontade de você fazer isso. Mas toma cuidado, age com sabedoria, sabe? Age com temperança. Você tem que ser equilibrado, porque isso não vai fazer bem pra sua vida espiritual. Eu ia dizer que pode não fazer bem pra sua vida espiritual, mas tendo já passado por isso tudo, e hoje estando muito melhor espiritualmente, por não estar sobrecarregado com aquele peso físico e espiritual sobre os meus ombros, sobre as minhas costas, eu posso dizer pra você que isso não faz bem pra sua vida. Então, se você quer se dedica a uma coisa. Você não precisa se dedicar a várias coisas como eu fiz e acabei me cansando à toa, porque o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Se tá pesado, é porque tem alguma coisa de muito errado acontecendo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida em alguma coisa. Se você quiser, me segue lá nas minhas redes sociais, no caso o Instagram e o Facebook é a mesma coisa, tá aparecendo aqui embaixo. E eu te espero lá e é isso. Espero que esse vídeo tenha sido bênção na sua vida. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!